Jesus. Eu cumprimento a querida e amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou deveras alegre, contente, porque nós ganhamos de Deus o direito de voltarmos a cultuar na sua casa. Somos templo do Espírito Santo, em todo lugar somos salvos, mas eu fui feito para adorar a Deus na casa de oração. Louvo a Deus por isso. Agradeço ao nosso presidente, o pastor José Felipe da Silva, que nos concedeu esta oportunidade de vos ministrar a poderosa palavra de Deus. Eu quero convidá-los a uma leitura em Hebreus capítulo 7. Esse escritor anônimo que traz uma importante temática, importante assunto a respeito de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha a promessa. Ora, sem contradição alguma, um menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Araão? Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele a quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E é muito mais manifesto ainda que se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. 21. Mas este, com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque
pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quantos podem dizer amém? Podem sentar, queridos, eu agradeço de todo o coração a oportunidade que Deus me concede, que Deus me proporciona, né? Pastor José Felipe está viajando e, glória a Jesus, nos colocou nessa posição de trazer uma palavra para os vossos corações, e eu estou com uma mensagem no meu coração. Nós vivemos tempo em que as pessoas, elas querem um oba-oba, né? Querem alguma coisa que movimenta elas, e eu gosto dessas coisas, cresci assim, né? Nasci assim, nasci no fogo, nasci pentecostal, mas Deus tem posto no meu coração mensagens que às vezes, por muito tempo não se ouve pregar na igreja, e são importantes, né? Aquelas mensagens exortativas, aquelas mensagens doutrinárias que podem salvar a minha alma e a sua alma. E muitas vezes, por nós termos uma cultura, né, de querermos que o culto pegue fogo, que os crentes terminem numa apoteose, isso é bíblico, por favor, não estou desfazendo, a gente despreza o que é importante para as nossas vidas, que pode salvar as nossas almas. O tema da minha mensagem hoje é o fator Melquisedeque. Se você quiser acompanhar e guardar aí, aos ouvintes que gostam de estudar a palavra de Deus, e o subtema é dízimo, tudo a ver com fé, nada a ver com a lei. E é importante aos nossos corações o cristão ser seguro, ele ser firmado na rocha, para que quando ele serve a Deus, adora a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas, ele adorar com muita convicção, com muita firmeza. E Deus pôs essa palavra no meu coração. Para a gente entender um pouquinho aqui, a gente vai lá em Abraão, na partilha dos despojos. Guarda isso no seu coração para você nunca mais esquecer. Na partilha dos despojos. Era muito complicado fazer a partilha dos despojos de guerra, porque não havia entendimento. O líder, o rei, ficava com a parte maior. E depois ficavam os generais com as melhores partes do despojo, os comandantes, os anciãos, os príncipes. E depois o povo ficava com a menor parte. Então dava muito desentendimento. Os irmãos olham lá em 1 Samuel, capítulo 30, quando a família de Davi, daqueles 600 valentes, foram levados de Ziclaque pelos amalequitas. Davi orou: Senhor, nós seguindo os amalequitas vamos conseguir alcançá-los? Vamos conseguir libertá-los? E Deus fala: vai que você vai conseguir alcançá-lo e libertá-lo. 200 daqueles 600 não aguentou a correria para tentar alcançar os amalequitas. E eles, meus queridos irmãos, desfaleceram junto a um ribeiro de águas. E ali 400 foram atrás dos amalequitas, conseguiram alcançá-los, derrotá-los, destruí-los. E daí teve um grande despojo de riqueza. E eles vieram e trouxeram até Davi, que era assim que procedia. E aí o que aconteceu? Aqueles 200 chegam arfando, cansados, afadigados. E aí os 400 diz: olha, esses 200 não têm parte nos despojos, não tem parte. Eles que levem as mulheres deles, os filhos deles, mas eles não vão botar a mão no despojo.
despojo. E Davi disse, não faça assim. Deus nos deu uma grande vitória nesse dia. E é importante quem vai para a batalha. Mas é importante também quem fica cuidando da bagagem. E a partir daquele momento, em 1 Samuel capítulo 30, Davi, ele coloca a lei da partilha dos despojos. E aí, ele dá parte iguais para todos. E ainda sobra, ele leva para os anciãos, leva para os amigos. Leia primeiro Samuel 30, versículo 26 em diante, você vai amar. E aí o que acontece, pastor? Quando terminava, o que aconteceu naquela intervenção de Davi? Houve justiça. E aí quando terminava bem, não havia atrito, não havia reclamação, terminava em paz. Então era necessário 2 requisitos para você conseguir uma boa partilha. Quais são esses requisitos, pastor Natanael? Primeiro, justiça. Segundo, paz. Olha o título de Melquisedeque. Primeiramente, a Bíblia enfatiza, Rei da Justiça. Quer dizer, ele tinha o título de Rei Tzedequenu, aquele que é justíssimo. E depois, ele tem o segundo título, e a Bíblia deixa bem claro, dizendo, e depois também. Quer dizer, é um acréscimo, é um adendo àquele título. Ele tem, aleluia, o título de Rei da Paz, quer dizer, o Rei Shalom. Quer dizer, aquele que traz a paz. E aí, meus queridos irmãos, a gente vai começar a montar, aleluia, o pano de fundo desse Melquisedeque. Quer dizer, olha quem era esse homem, quem era essa personagem, qual a importância que ela tinha, aleluia, ao ponto de a Bíblia enfatizar como era grande esse homem, que até Abraão deu o dízimo de tudo. Então, nós vamos ver alguns detalhes aqui. Por exemplo, a palavra deu o dízimo de tudo. Essa palavra é no grego, emirezem. O que significa, pastor? Aleluia, significa que ele separou de antemão. Algumas traduções já está saindo como separou. Por quê? Porque foi um ato de fé do pai da fé. O que ele faz? Ele não esperou o Melquisedeque chegar. Ninguém tocou trombeta. Ninguém anunciou. Ninguém falou que o Melquisedeque iria vir. Mas o que aconteceu? Ele antecipadamente separou. Olha a fé de Abraão agindo aqui. E aí, irmãos, vai entrar um monte de questões contraditórias no texto, se você ler com atenção. Presta bem atenção. Primeira coisa, a Bíblia que fala, não é o pastor Natanael, que se Jesus vivesse no tempo da lei, ele não seria sacerdote. E como que ele pode ser Melquisedeque eterno, se o texto aqui, no versículo 14 a seguir, diz que por ele ser da tribo de Judá, se ele vivesse no tempo da lei, nem sacerdote ele seria. Olha, irmãos, aqui vai entrar duas representações. Vai mostrar o sacerdócio levítico, que necessitava de uma genealogia e uma linhagem histórica. Arão, Nadab, Abiú, Eliezer, Itamar. Então era pai passava para o filho, aqueles morriam, vinham outro sacerdócio. Isso era o que Deus estabeleceu através da tribo de Levi. Mas Jesus não, ele não tinha nada a ver com a tribo de Levi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele nasceu da tribo de Judá. E por que é que ele foi constituído sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque? Eu vou dar um pouquinho de explanada na Bíblia para os irmãos verem que coisa linda que Deus faz. Para que fique oculto, não é todo mundo que pode enxergar. Isso baseado em Mateus capítulo 19, versículo 18. Quando Jesus fala a respeito do divórcio, que é polêmico, tanta gente fala besteira, eu fico vendo. Mateus foi escrito para os judeus.
e para que todos tenham lições na sua vida, mas foi endereçado para o povo judeu. E os fariseus chegam para Jesus e falam: olha, se largar a mulher, pode casar de novo? E aí Jesus dá uma lição da lei. E aí, quando termina Jesus de ensinar sobre o divórcio, os fariseus calam a boca. Os religiosos calam a boca. E os discípulos, por ser íntimo de Jesus, entendeu, porque eles eram judeus. E eles falam assim: nossa, se é assim relativamente à mulher, nem convém casar. E aí Jesus, vendo que eles entrou a compreensão divina, olha o que Jesus fala, e nunca mais esqueça disso. Ele diz: nem todos podem receber esta palavra, a não ser aquele para quem meu Pai conceder. Então, entender a Bíblia é concessão divina. Se nessa noite Deus trouxe você aqui e você vai entender o que Ele vai te mostrar aqui, você sairá como um crente melhor para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome de Jesus. Tribo de Judá, tribo de Levi. Como que isso pode ser? Olha como é que Deus faz. Se você ler o livro de Êxodo, prestando atenção na formação do tabernáculo, você vai ver que Deus dá sempre a ordem. Olha, Moisés, chegou a hora de fazer o tabernáculo. Aqui está o descritivo do material. Faze tudo conforme o modelo que se te mostrou no monte. Faz igualzinho o original. Aqui é cópia, lá é original. E ele começou. O pátio, o lugar profano, o lugar do átrio, que já começa o santo. E daí lá tem o altar de holocausto, a bacia de bronze. E Deus fala: faz igualzinho o modelo que eu te mostrei no monte. Lá fora, irmão, tem o sol natural, que ilumina todo o tabernáculo. O mundo tem o sol, o mundo tem a chuva, mas quem está na presença do Deus Todo-Poderoso, Ele é diferenciado, Ele é privilegiado. Fica vendo por quê? Porque, primeira coisa, lá fora tem sol, mas não tem o altar com fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe por quê que você tem um fogo queimando dentro de você? Chama-se fogo salvítico. É de agradecimento porque Jesus te salvou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo pela cruz do Calvário. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Aí se lavava na bacia de bronze. Ia para um lugar mais íntimo, lugar santo. Saía do átrio. E aí abria uma cortina. Lá não tinha lâmpada, não tinha energia elétrica. Tinha mesa com pães de preposição, que representa a comunhão de Deus com o seu povo. Depois o altar de incenso aromático, que representa Cristo, o intercessor, que está à direita de Deus e intercede por nós. E depois do lado esquerdo havia o castiçal de ouro com 7 lâmpadas. Azeite aceso. Para você poder manusear ele, tinha um espevitador, um tipo de um alicate, você puxava, aleluia, aquele pavio, cortava 6 ficava aceso, e reacendia um novo fogo, e renovava, não podia apagar. Por quê? Porque representa a igreja do Todo-Poderoso, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é alimentada pelo Espírito Santo. Então lá dentro, daquele lugar santo, tinha a iluminação da igreja. Igreja, não perca o seu papel na terra, que é iluminar esse mundo de trevas. Aleluia, esse mundo precisa de uma igreja que brilhe. Louvado seja o glorioso e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Depois lá no lugar santíssimo, era treva, irmão. Era uma escuridão fechada por cortina, a arca de ouro lá dentro, com a tampa do propiciatório, os querubins de ouro, toda a parede revestida de ouro. Mas por não haver luz natural, era uma escuridão. Não dava para ver reflexo no ouro, que aquele ouro era polido para a abertura do tabernáculo. E aí, meus queridos irmãos, olha o elo de ligação, a consonância. Quando Deus gostava do culto,
gostava do ofertante, ou uma oferta pelo povo, ou uma oferta pelo príncipe, ou uma oferta pelo sacerdote. Quando ele aceitava, aí o sacerdote se dirigia ao altar de incenso aromático, pegava, aleluia, aquele incensário de ouro, enfiava a mão dentro da cortina. Ele não entrava lá dentro não, como as pessoas ensinam, e ele começava a balançar a fumaça lá dentro, balançar, e se Deus se agradava, ele manifestava o Shekinah dele em cima da arca do concerto com o propiciatório, e ele começava a brilhar com a luz de Deus, brilhar com a luz de Deus. Aquele ouro começava a resplandecer com a presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que fala isso? Quanto mais íntimo de Deus, mais brilho de Deus tem na sua vida. Lá comon se adé, camase arabachu derrove a face a comanaga súvia. Deus quer que você tenha íntima comunhão com Ele. O que significa isso, pastor? Tudo era ordem. Faze conforme o modelo que se te mostrou no monte. Faze conforme tudo, todas as 6 peças do tabernáculo. Faze conforme o modelo que se te fez no monte. Quando terminou, se ficasse assim o tabernáculo, não ia ter sentido nenhum. O que Deus fez, pastor? Deus fala: Moisés, chama Arão. Vem cá. Vamos fazer a roupa de sumo sacerdote dele. Faze conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Hebreus capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor inaugurou, e não o homem. Eita! Opa! Olha que coisa linda aí. Ele estava lá sentado no trono, e Moisés colocando as vestimentas em Arão, igual a de Jesus. Modelo é aquele. De repente o éfode de linho, e vai colocando o éfode azul, e vai colocando ambas as ombreiras, carregando, o sacerdote carregando o povo no ombro. E não é assim até hoje. Tem pastor que carrega a igreja no ombro, irmão. Carrega, é função dele. E de repente, aleluia, aquele peitoral com as 12 pedras, o pastor carrega o povo de Deus no seu coração, e começa a colocar as indumentárias, romã, campainha, porque, aleluia, o sacerdote por onde passava fazia barulho, e todo mundo falava lá, é o sacerdote chegando. Aonde está a presença de Deus tem barulho, porque o que produz barulho é a poderosa palavra de Deus. Quantos podem adorar Jesus Cristo por isso? Oh, aleluia! Oh, glória! Faze conforme o modelo. Mas o que existe em farisaísmo no tempo de Jesus, existe até hoje. O povo está batendo no peito, sabe o que eles estão falando? Dízimo é para a lei, não é para a graça. Paulo disse assim, falando coisas que não entendem e que é demasiadamente elevada para eles. Porque se não tem revelação, é elevado demais. Se acredita que tem obreiro, tem crente antigo, que ele não consegue entender essa grandeza. Dízimo é pela fé. Vou explicar para você e eu fecho o assunto. Dízimo é totalmente com fé, não tem nada a ver com a lei. Quando Abraão chega para dar o dízimo, sabe o que esse texto de Hebreus 7 está falando? Que foi 430 anos antes da lei chegar. A lei chegou com Moisés, foi implantado o sacerdócio, um culto para o povo, porque Israel estava formado como nação, e agora precisava da lei. A lei é aquilo que legaliza, que coloca no lugar o direito. E o dízimo só foi ali colocado como direito daquilo que Deus estabeleceu. Mas ele foi instituído 430 anos na graça com Abraão. E aí, quando Abraão chegou,
Adivinha o que estava no umbiguinho dele? Toda a geração que ainda ia nascer, que passa do homem para o homem, como na sua família. O seu tataravô veio do seu avô veio do seu pai veio de você. Então a geração está formada lá dentro de Abraão. A Bíblia disse que no lombo de Abraão até Levi deu dízimo. A lei pagou dízimo. Vou te explicar mais claramente. Os judeus, como não entendiam essa dimensão e não tinham a compreensão disso, o que acontecia, irmãos? Eles discutiam com Jesus. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Nós temos um pai que é Abraão. Jesus falou para eles em João 8:36, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. A gente arroga Gálatas 3:7. Todos os que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos descendência da promessa de Abraão. Mas a gente não quer praticar as obras que Abraão praticava. Abraão ofereceu seu Isaque. Abraão saiu da terra em obediência. Abraão deu o dízimo de tudo quanto possuía. Ei, quem é esse Melquisedeque? Esse Melquisedeque, a igreja precisa mentalizar isso e nunca esquecer. Dízimo não é pago para denominação. A denominação é que está aqui na terra e que gerencia. Mas dízimo é pago para o teu Melquisedeque, Jesus Cristo. É um ato de fé. É separado antecipadamente. E você, quando vem ao culto, não é carrancudo como a tribo de Levi, mas é igualzinho à tribo de Judá. Você traz o dízimo e traz a oferta, louvando ao Deus Todo-Poderoso. Paulo disse, porque aquele que dá com alegria, Deus recebe. Deus, Ele quer que você faça um ato espontâneo, com alegria para Ele. Sabe por quê? Porque quem estava lá, ainda que hoje tem muito teólogo que distorce isso, mas o título não pode existir, não aceita, o grego não aceita dois Melquisedeque. Se aquele lá não foi uma viagem no tempo, em que Jesus semelhantemente desceu ali na forma de Melquisedeque, tenha certeza disso. A sua Bíblia tem algum engano, porque não existe dois Melquisedeque sem mãe, sem pai, sem genealogia. Só quem tem essa graça é aquele que é eterno e ele anda no tempo, louvado seja o nome de Jesus. E onde eu confirmo isso, pastor? Em João 8:59. Jesus ensinando, pregando para eles. Jesus falava assim, olha, vocês são muito soberbos, muito altivos, se gloria demais. Até dessas pedras aí, se Deus quiser, Deus levanta filho de Abraão. Você arrogar alguma coisa não significa que você agrada a Deus com aquilo. É questão de ter ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo e ser receptivo para a palavra. E aí, Jesus fala para eles assim, olha, Abraão viu o meu dia e exultou por isso, é mais do que se alegrar. Quando foi, meus irmãos, que Abraão viu Jesus? No fator Melquisedeque. Quando ele desce, quando ele se manifesta semelhante, aleluia, na semelhança de Melquisedeque, ele já estava jurado lá naquele tabernáculo sobrenatural. Ele já estava jurado por Deus. O texto fala que como Deus não tinha ninguém maior do que ele para jurar, jurou por si mesmo. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o meu e o teu sacerdote eterno. Quantos aqui no coração, aleluia, a partir de hoje, quando vier trazer sua oferenda, sua oferta, seu dízimo, você vai trazer com louvor, sem murmuração, sem reclamação, sem fiscal de Cristo, sem
agente secreto de Cristo. Não vai ficar ouvindo videozinho dessas pessoas que Judas fala lá, aleluia, no versículo 23 de seu livro. Ele fala assim, são sensuais, eles não têm o Espírito, porque todo aquele que não tem o Espírito, ele quer destituir aquilo que Deus instituiu. Louvado seja o nome de Jesus. Quer ver a grandeza desse sacerdote? Lá no Evangelho de João, no capítulo 18, quando Jesus estava diante do sumo sacerdote Caifás, o sacerdote indaga com ele, olha, com que autoridade você prega isso? E me explica para mim o que é essa doutrina. E aí Jesus fala assim, olha, eu falei essa doutrina abertamente nas sinagogas e nos templos. Todo mundo me ouviu. Vá perguntar para o povo o que foi que eu preguei. Na mesma hora o soldado dá um tapa na cara de Jesus. Injurias o sumo sacerdote de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala assim, você me traz aqui para julgar segundo a lei e me fere dentro da lei. Jesus não pediu desculpa para o sumo sacerdote Caifás. Mas quando você vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, você vai ver Paulo diante do sumo sacerdote Ainás. Ele está diante dele. E daí, de repente, o que acontece? Ele também é ferido. E olha a agressão de Paulo. Ele fala, sua parede pintada de branca, sua parede caiada, você me traz aqui para me ferir. E daí alguém fala para ele, você está injuriando o sumo sacerdote de Deus. Na hora, Paulo fala assim, opa, me perdoa. Eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque escrito está, não falarás mal do príncipe de Deus. Olha a diferença, Jesus não pediu perdão para o sumo sacerdote. E Paulo, o grande Paulo, pediu perdão para o pastor da época. Ele tinha convicção que ele estava tocando no ungido que Deus escolheu para colocar na frente da igreja. Sabe por que Jesus não pediu? Porque na lei, o maior nunca pede perdão para o menor. Ali estava o sumo sacerdote Caifás, mas na frente dele estava o Melquisedeque eterno, todo-poderoso. Oh glória! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo está ministrando e falando ao meu coração. Para, Natanael, eu quero escolher pessoas aqui nessa noite. E você vai profetizar sobre a vida delas. Porque a vida delas vai mudar. Hoje o meu Espírito, através da palavra, está entrando em corações aqui. Que vão começar a não barganhar mais com Deus, não. Não vão chegar e falar, não, isso daqui para Deus está bom, igual está lá no livro de Malaquias. Vocês trazem o cego, o coxo, o aleijado diante de mim e diz, não faz mal. Malaquias é um livro de sem importância, irmãos. Para mim é um dos livros mais importantes da transição. Por quê? Sabe do que ele fala? Ele fala da vinda do Messias. Ele fala de 3 assuntos, Malaquias: divórcio, a vinda do Senhor e o dízimo. No mesmo paralelo, ele coloca divórcio, a vinda do Senhor, que aparece João Batista como precursor, e a respeito do dízimo. Ei, meu querido irmão, olha aqui para mim. Ele fala que não pode trazer para Deus qualquer oferta. Tem que trazer o melhor. Não é uma parte negociata. Não. É tudo. É completo. E aí sabe o que o Espírito Santo está falando para mim? Se essa palavra viva e eficaz está entrando no seu coração,
E você vai ser leal a Deus, fiel a Deus, não importa. Você pensa que enquanto eu estou aqui com a mensagem não tem, aleluia, tem os filhos de Deus e tem os filhos da carne. Tem os trigo e tem o joio. Tem pessoas criticando, não está aceitando. Mas Deus está pregando para você que tem ouvido. Está pregando para você que tem o espírito, que não é sensual. E Ele está dizendo para você, se você hoje levantar no seu coração, que vai ser leal e fiel a mim, eu vou te engrandecer nessa terra, louvado seja o nome de Jesus. Se coloca sobre os pés em nome de Jesus.